Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. É uma honra, uma grande alegria ter você aqui. Pessoal, hoje vamos falar sobre casamento. E para a gente começar, eu queria deixar uma pergunta no ar. Você conhece a importância do casamento? Mas assim, não só como um costume, uma tradição social, mas a importância real, a partir do que a palavra de Deus nos ensina. Pois é, o casamento segundo a Bíblia é o nosso assunto de hoje. Para a gente entender o casamento na sua essência, de verdade, a gente precisa voltar lá no comecinho de tudo. Vamos dar uma olhada no que foi o casamento na criação. Porque olha só, o casamento não foi uma ideia humana, não foi algo que a gente inventou, foi um plano de Deus desde o princípio. Lá no livro de Gênesis, a gente encontra o alicerce, a base para tudo isso. Deus estabelece a primeira família e dá uma instrução com uma profundidade, assim, imensa. O homem vai deixar seu pai e sua mãe, vai se unir à sua mulher, e os dois vão se tornar uma só carne. Mas o que isso quer dizer na prática? Uma só carne. Essa expressão é incrível porque ela vai muito, muito além da união física. Ela está descrevendo a formação de uma unidade completamente nova, sabe? Inseparável. É um laço que une o casal em todos os níveis, no espírito, na alma e também no corpo. E aprofundando um pouco mais, essa união do casamento não é vista como um simples contrato que a gente pode rasgar e jogar fora. Não. Ela é apresentada como uma aliança sagrada, um compromisso muito sério que tem o próprio Deus como testemunha. É exatamente isso. O casamento é uma aliança. E essa palavra, aliança, tem um peso enorme nas escrituras, né? Uma aliança é um pacto, um acordo sagrado, considerado muito mais profundo e sério do que qualquer contrato social que a gente possa imaginar. E essa passagem lá em Malaquias mostra isso de um jeito muito claro. Deus se coloca como testemunha desse compromisso. O casal não é visto apenas como companheiros, mas como parceiros de uma aliança da qual o próprio Deus faz parte. Bom, se o casamento é uma instituição divina, se é uma aliança sagrada, é natural que ele tenha um chamado à pureza, certo? E é aí que entra a santidade do casamento, que é basicamente viver essa união dentro dos parâmetros que o próprio Criador estabeleceu para proteger e abençoar o casal. Isso mesmo, a união conjugal é sagrada, e como tudo que é sagrado precisa ser cuidado, guardado com muito zelo. A ideia que a gente vê nas Escrituras é que Deus colocou limites bem claros, não para restringir, mas para proteger a beleza e a integridade do casamento. Lá no livro de Levítico, por exemplo, a gente encontra várias instruções nesse sentido. Elas proíbem práticas como o adultério e outras formas de imoralidade, criando o que a gente pode chamar de barreiras de proteção para manter a pureza dessa aliança familiar. E dentro desses parâmetros sagrados, o modelo divino é apresentado de uma forma muito clara. O casamento é exclusivamente entre homem e mulher. Esse padrão, que foi estabelecido lá na criação, é reafirmado várias vezes ao longo das Escrituras. O livro de Levítico é bem explícito sobre isso, apresentando uma proibição direta sobre relações entre pessoas do mesmo sexo, e as considera fora do padrão que Deus estabeleceu para a união humana. E essa instrução não ficou só lá no Antigo Testamento, não. No Novo Testamento, na Carta aos Romanos, o apóstolo Paulo também fala sobre o assunto. Ele descreve a prática como um desvio da ordem natural que Deus criou, reforçando aquele modelo original lá do Éden. Agora, a coisa fica ainda mais profunda. Biblicamente, o casamento tem um propósito espiritual gigantesco. É o casamento como reflexo de Cristo e a Igreja. Ou seja, ele serve para ser um espelho aqui na Terra de uma realidade lá do céu. O apóstolo Paulo chega a chamar isso de um grande mistério. A ideia central é que a união entre um marido e uma mulher foi projetada para ser uma ilustração viva, um retrato do amor, do sacrifício e da unidade que existe entre Jesus e a sua igreja. E a comparação é direta. O amor do marido pela esposa, um amor sacrificial, deve ser um espelho do amor de Cristo, que se entregou pela igreja. Do mesmo jeito, o respeito da esposa pelo marido reflete a relação de honra que a igreja tem com Cristo. O casamento, nessa visão, vira um palco para a glória de Deus. Entender essa perspectiva tão elevada, tão bonita, nos leva, claro, a uma consequência muito prática, que é a responsabilidade de viver em santidade no casamento. Não é algo automático, né? É uma decisão de todo dia, um compromisso de honrar a Deus e a aliança que foi feita. E esse chamado prático a gente encontra na carta aos Hebreus.
o casamento seja honroso entre todos e o leito sem mácula. Hebreus 13, verso 4. Essa palavra nos chama para a importância da pureza, da fidelidade total e do respeito mútuo para manter a santidade dessa união. Então, para a gente resumir, a mensagem é bem clara. O casamento, segundo a Bíblia, é um compromisso diante de Deus e deve ser vivido com amor, respeito e santidade. É uma instituição divina, uma aliança sagrada e, acima de tudo, um reflexo do amor de Cristo pela gente. Conversamos assim sobre casamento. Você conhecia biblicamente esse assunto? É um tema realmente muito importante. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem e vamos juntos, firmes na leitura da Bíblia Sagrada. Deus abençoe grandemente a todos.